Oi, 1, 2. Graça e paz, irmãos. Convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas. Adassa, podia... Carol está trazendo, obrigado. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus, capítulo 11, versos 1 a 4. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele lhe disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Amém? Vamos ter só uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos tem permitido experimentar nesse lugar. Obrigado pela igreja, Senhor, que se reúne para celebrar o teu nome, cantando canções e se expondo, Deus, a tua palavra santa, de maneira que estamos aqui desejosos de sermos orientados por Ti, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, aplicando verdades, princípios de Tua Palavra em nosso coração, para que possamos viver melhor nesse mundo e compreendendo a Tua santa vontade para nossas vidas, possamos assim Te servir mais adequadamente enquanto palmilhamos sobre este chão, enquanto aguardamos a redenção final de nossas vidas. Nós te pedimos todas essas coisas no nome de Jesus, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, os irmãos, perdoem a minha garganta, minha voz, eu preciso aprender a dar uma reduzida na hora do louvor, porque eu não sei cantar, aí eu fico rasgando a minha voz, que eu não sei cantar, né? Aí na hora de pregar, eu fico desse jeito. Mas nós vamos dar continuidade aos sermões que nós começamos alguns domingos atrás sobre a oração do Pai Nosso, com o tema Aprendendo a Orar com Jesus. Essa é a segunda parte. Amém? Então, se essa é a segunda parte, significa dizer que na primeira parte, que foi o nosso último sermão, nós estabelecemos algumas informações sobre esse texto de Lucas, capítulo 11, dos versos 1 a 4. E a primeira coisa que nós estabelecemos é que essa oração, ela é uma oração que é muito citada, ela é muito falada, ela é muito orada, desde os primórdios da cristandade. Durante toda a história da igreja, a oração do Pai Nosso, ela sempre foi uma oração que esteve nos lábios e no coração da comunidade cristã. Amém? Então, esse foi o primeiro conceito que nós colocamos. O segundo conceito foi que nós fizemos a afirmação de que a oração, ela foi dita, ela foi ensinada lá no livro de Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus está
produzindo o Sermão do Monte no capítulo 6 de Mateus, e ele repete esta oração aqui em Lucas, capítulo de número 11, sendo que em Mateus, capítulo de número 6, essa oração ela tem uma extensão maior do que a oração apresentada aqui em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, tem um terço a menos do conteúdo que se encontra em Mateus, ok? Então, isso significa também, nós dissemos isso, que essa oração, como ela foi ensinada lá no livro de Mateus, no contexto do ensino de Jesus no Sermão do Monte, e depois ela foi repetida por Jesus, significa dizer que essa oração, ela serve-nos como uma base, como uma estrutura, para quê? Para que todas as nossas orações possam ser construídas a partir de uma estrutura de modelo que Jesus apresenta nesta oração, que é conhecida como a oração do Pai Nosso, amém? Então essa foi uma das coisas que nós estabelecemos. E também nós afirmamos que não é errado orar a oração do Pai Nosso, citando palavra por palavra daquilo que o texto em si apresenta, tanto em Lucas como em Mateus. E nós explicamos isso, por que não é errado orar a oração citando as mesmas palavras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e tal e tal. Por que não é errado? Porque essa oração, ela foi registrada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, ou seja, essa oração faz parte do escopo das palavras inspiradas pelo Espírito de Deus aos apóstolos, e toda a palavra de Deus que foi inspirada por Deus aos homens, ela serve-nos como um instrumento de aprendizado e de devoção. Eu disse aqui que nos momentos de devoção, nos momentos de oração, nos momentos de quando você está fazendo o seu culto, a sua oração, o seu momento devocional, é preciso, é necessário, é importante que se faça citações de textos bíblicos. Então, se eu posso citar textos bíblicos, se eu posso citar salmos, se eu posso citar orações de outros personagens das Escrituras, por que não podemos orar a oração modelo que Jesus nos ensinou? Então, orar a oração do Pai Nosso não é errado. Amém, irmãos? A oração do Pai Nosso, como eu disse, ela faz parte desse conteúdo de palavras inspiradas de Deus para os homens. A oração do Pai Nosso, ela também pode ajudar a mim e pode ajudar a você no que diz respeito a construirmos uma conduta adequada quando estamos na devoção. Ela nos orienta, ela nos mostra como nós devemos nos comportar diante do Senhor quando estamos em devoção e quando estamos orando, quando estamos construindo as nossas orações diante do Senhor. E também esta oração, ela pode auxiliar na nossa conduta, ela pode transformar a nossa vida à medida que nós oramos e à medida que nós pensamos e ponderamos sobre as proposições estabelecidas nessa oração. Ou seja, à medida que eu oro a oração do Pai Nosso e entendo que Deus é o meu Pai, à medida que eu oro e que eu entendo que Deus é santo e santificado é o nome dele sobre a terra, à medida que eu entendo que o reino dele precisa se estabelecer no nosso meio, entre nós, à medida que eu vou entendendo que eu necessito de Deus para ter o pão cotidiano, que eu preciso de Deus para me livrar do mal, para me socorrer das tentações, que eu dependo do perdão de Deus, à medida que eu pondero sobre isso e que eu vou sendo esclarecido sobre essas coisas, isso transforma a minha vida, transforma a dinâmica da minha existência sobre esse chão. Nós aqui também afirmamos que Jesus, quando ele fala a oração do Pai Nosso, todas essas informações nós tratamos no último sermão. Quando Jesus
cita, quando Jesus ensina a oração, que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, tanto em Mateus como em Lucas, Jesus inaugura uma nova percepção da relação dos homens para com Deus. Agora, Jesus apresenta Deus como um pai individual. Lucas estabelece essa percepção de que Deus é um Deus pai, uma relação paterna individual. E aqui nós falamos que talvez a relação que você tenha com o pai humano, ela te impeça de entender e compreender Deus como um pai. Só que o caminho não é olharmos para as relações humanas de paternidade e a partir dessa relação paterna, olharmos para Deus e identificarmos Ele como pai. Não, o caminho é inverso. Eu olho para Deus como um Deus que é pai e que mantém uma relação pessoal e individual comigo, bem como mantém uma relação de coletividade ou de pai da coletividade, do povo, do seu santo povo, dos seus santos filhos. Eu olho para essa relação e a partir dessa relação, da realidade de quem Deus é como pai e como Ele trata comigo e como Ele trata com o seu povo, então eu olho para as relações humanas e vejo ou tento ajustar as relações humanas de paternidade com aquilo que é a realidade em Deus. Então, essas coisas foram estabelecidas no sermão passado. Nesse segundo sermão, esse sermão de hoje, eu quero tratar das duas outras proposições que estão logo em seguida a evocação que Jesus faz a Deus chamando-o de Pai. Ou seja, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Então esse sermão, ele tratará dessas duas proposições: santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Um terceiro sermão, nós trataremos as outras proposições: dai-nos o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados e livra-nos do mal. Amém? Pois bem, para começar, eu quero dizer que na grande maioria, e aí eu preciso que você fique atento a isso, na grande maioria das abordagens sobre as proposições, sobre as palavras escritas, registradas na oração do Pai Nosso, na grande maioria, o pensamento, a ideia, a compreensão resume a oração, a estrutura da oração, como uma estrutura de louvor e petições. E basicamente, a grande maioria, não todas, porque existem outras estruturas de oração, mas a grande maioria das estruturas de oração que se faz, elas estão divididas dentro desses dois grupos. Você louva a Deus e você faz petições a Deus. Sim ou não? Jesus está ensinando a seus discípulos essa estrutura. A estrutura onde você faz o quê? Onde você louva a Deus chamando Ele de Pai, onde você declara que o nome dEle é santo e é santificado, e depois você passa para as petições. E aí, irmãos, eu quero que você já comece a pegar aqui um gancho de uma coisa muito interessante. As petições, elas começam com Jesus indicando, aquele que ora, após dizer Pai Nosso, após fazer a evocação de Deus como seu Pai, ele diz, santificado seja o teu nome, ele louva a Deus pelo seu santo nome, e então ele começa a petição. E qual é a primeira petição? Venha o teu reino. Essa petição, ela não representa as necessidades básicas dos homens, ou seja, aquele que ora e começa as suas petições, ele começa a orar e fazer suas petições, não a partir daquilo que é o seu desejo, vontade e necessidade mais imediata, ou seja, o pão cotidiano,
ser perdoado das suas falhas e ser protegido do mal. Não. Aquele que ora e começa as suas petições, começa a sua petição suplicando que o reino de Deus, que os planos de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para o mundo se concretize, venha de forma plena. Então Jesus apresenta essa estrutura de oração para os discípulos. Você louva, você evoca o nome do Senhor, chama-o de Pai. Após estas coisas, você faz declarações de louvor ao seu santo nome e você começa o seu processo de petição. Nesse processo de petição, você foca primeiro naquilo que é a vontade de Deus e depois naquilo que são as suas necessidades. O pão cotidiano, a necessidade de perdão e a necessidade de ser livre do mal. Então, irmãos, essa é a estrutura. E a minha intenção aqui nessa noite não é inventar a roda. Ou seja, a minha intenção aqui não é apresentar uma estrutura diferente daquilo que já foi estabelecido ao longo da história, ao longo de muitos pensadores sobre o que é a oração. Oração, basicamente, é evocar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor e pedir. Então nós não vamos inventar a roda, nós vamos seguir esse processo. Nós vamos fazer aqui, seguir essa estrutura. A estrutura de evocação do nome de Deus, a estrutura do louvor a Deus, a estrutura dos pedidos a Deus. Agora, apesar de seguirmos essa estrutura que é comum, eu gostaria de convidar os irmãos a dar um passo para, como eu posso dizer, um passo mais profundo, numa compreensão mais profunda sobre essa estrutura, sobre a estrutura da evocação do nome de Deus, do louvor ao nome de Deus e das petições. Precisamos entender que louvor e adoração na oração devem se elevar desse entendimento rasteiro que na grande maioria das vezes nós possuímos e nós exercemos quando estamos ou estudando sobre a oração ou fazendo oração. Então, o meu convite aqui não é inventar a roda e apresentar para os irmãos uma nova estrutura de oração, não. É seguir a estrutura já estabelecida, mas conduzi-los a entender com mais profundidade o que é louvar a Deus na oração do Pai Nosso, nas proposições que aqui Ele estabelece e o que são as petições que o Senhor aqui estabelece na sua oração, ensinando os seus discípulos a orarem. Entenderam, irmãos? Então, se essa é a minha intenção, eu já quero partir de imediato para o primeiro ensinamento que Jesus nos dá. Aliás, o primeiro ensinamento nesse sermão, porque o primeiro é a percepção de que Deus é Pai. A evocação de um Deus que se revela na relação pessoal como um Deus paterno. Amém? Mas, nesse nosso sermão, a primeira proposição é aquilo que está descrito em santificado seja o teu nome, que é a proposição imediata posterior à evocação do nome de Deus como Pai. Ele diz, Pai, santificado seja o teu nome. Para começar, eu quero que você entenda que essa expressão ela não pode ser entendida como uma petição. Apesar dessa palavra, dessa frase, santificado seja o teu nome, ela está encabeçando as petições que vêm abaixo. Nós não podemos identificar esta expressão como uma petição, porque o que está sendo dito aqui não é um pedido para que o nome de Deus seja santificado. Pelo contrário, na realidade, essa expressão, santificado seja o teu nome, ela é uma declaração
Santificado seja o teu nome é uma confissão daquele que ora, daquele que se propõe a buscar a Deus em oração. Me permita aqui ser um pouco mais técnico nessa informação que eu vos darei agora. A palavra, lá no original grego, que foi registrado em Lucas, que expressa santificado seja o teu nome, essa palavra, ela está dentro de uma ordem gramatical da língua grega. E essa ordem gramatical, ela é a ordem conhecida como a ordem do imperativo. Então essa palavra, ela está no modo imperativo. Ou seja, ela engloba na sua compreensão, no seu discernimento, na sua tradução, não só o seja santificado, mas está sendo santificado, é santificado ou deixando ser santificado. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? O que essa palavra, esse termo lá no original grego, ele quer dizer, ele quer referir-se, não é um pedido para que Deus seja santificado. Santificado seja o teu nome. Eu estou pedindo para que o seu nome seja santificado. Na realidade, essa palavra ela engloba um sentido muito mais amplo, ou seja, o teu nome está sendo santificado, o teu nome é santificado, o teu nome está sendo deixado ser santificado por ti. Mais ou menos isso, a ideia, a compreensão do termo. Então é uma expressão de confissão daquele que ora. Aquele que ora está orando, entendendo que o nome de Deus é santificado, e ele está declarando: o teu nome tem sido santificado. O teu nome é santificado, está sendo santificado. Agora, você sentado aí, calado, olhando para mim, talvez esteja perguntando assim: que importa entender corretamente o tempo verbal de uma palavra no original grego, se nem grego eu falo? Se a gente tem traduções, não é verdade? Não temos traduções em português. Por que eu preciso entender o termo correto, o tempo verbal desse termo? Irmãos, porque entender isso muda completamente a possibilidade de nos equivocarmos quando estamos lendo as Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras e quando lemos o texto, santificado seja o teu nome, a ideia que na grande maioria se tem, e lembra que eu disse, essa palavra ela está encabeçando uma série de petições. Então é comum entender que santificado seja o teu nome é também um pedido para que o nome de Deus seja santificado. Irmãos, como eu disse, não é um pedido. E entender que não é um pedido, mas é uma declaração, uma confissão, isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque não é incomum. Preste atenção no que eu vou dizer. Não é incomum pessoas entenderem que quando oram a Deus, na perspectiva de pedirem para que o nome de Deus seja santificado, essa pessoa na sua alma, no seu coração, no seu entendimento, lá atrás, lá escondido, entende que o nome de Deus só é santificado porque nós oramos para que o seu nome seja santificado. Pessoas passam a exercer a ideia de que é a minha oração suplicando para que o nome de Deus seja santificado, que a partir de então Deus santifica seu nome. Você entendeu como o caminho está errado, como a ideia está equivocada? E existe ainda, irmãos, ideias ou percepções que vão para uma distorção ainda maior. Que distorção seria essa?
Entender que quando eu oro dizendo santificado seja o teu nome, é o meu pedido, é a minha oração para que o nome de Deus seja santificado. Então, o nome de Deus só será santificado quando eu estiver orando, quando nós estivermos orando, quando nós estivermos pedindo para que o nome dele seja santificado. Como eu disse, existe ainda pessoas que pensam que a sua piedade, pessoas que pensam que a sua conduta de devoção, a sua prática extensa na devoção, na oração, é a responsável para que o nome de Deus seja santificado no mundo. Pessoas caminham sobre a terra achando, entendendo que a sua vida e a sua oração, a sua devoção, santifica o nome de Deus entre os homens. Irmãos, não há nada mais tosco, não há nada mais absurdo e infantil do que construir um relacionamento com Deus dentro da perspectiva de que existe algo em mim e em você que possa santificar o nome de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É mais provável que em mim e você exista mais inclinação para profanar o nome do Senhor do que para santificá-lo. Nós não santificamos o nome do Senhor através das nossas súplicas ou da nossa conduta piedosa ou por causa da nossa oração. Entendam uma coisa, Deus é santo. A santidade do nome e do ser de Deus faz parte, queridos, dos atributos de Deus, faz parte do caráter de Deus, faz parte daquilo que Ele é. Deus é santo. Ele não precisa da minha e da sua oração, suplicando, pedindo para que o nome dele seja santificado. A ideia que Jesus está apresentando não é para você pedir para que o nome de Deus seja santificado. Você consegue entender como é distante o que eu estou dizendo da compreensão que a maioria das pessoas tem quando está orando? Jesus não está ensinando seus discípulos a pedir para que o nome de Deus seja santificado, porque Deus é santificado, Deus é santo, faz parte da sua natureza, do seu ser, do seu caráter, da sua pessoa. O que Jesus está ensinando os seus discípulos é a declaração, é a confissão deste fato. Quando Deus se apresenta a Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 3, duas coisas acontecem. Primeiro, quando Moisés se aproxima, Deus diz para Moisés tirar as sandálias. Por quê? Porque o lugar onde Moisés iria colocar os pés era... Por que o lugar era santo? Preste atenção, o lugar em que Moisés estava pondo os pés estava sendo santificado. Por quê? Por causa da presença daquele que é santo. Aquele que é santo santifica os lugares. E aí o texto bíblico diz uma coisa interessante. Quando Moisés começa a conversar, no verso 14 do capítulo 3, quando Moisés começa a conversar com Deus, indagando a Deus acerca de quem ele iria falar, qual era o nome dessa divindade que ele iria apresentar aos filhos de Israel para a libertação, Deus diz assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus estabelecendo para Moisés que ele é o único ser que possui ser absoluto. Ele é. E todas as coisas que existem derivam do seu ser.
Irmãos, entenda, Deus estabelece no seu santo nome, Deus estabelece ao revelar seu nome para Moisés, a sua distinção básica das coisas que existem. Deus é o único que tem ser, e que todas as outras coisas recebem ser de Deus. Só são porque Deus é em essência. E essa é a distinção básica, queridos, da palavra santidade. Santidade é aquilo que é diferente, que é separado da sua criação. Quando Deus diz eu sou, Deus está dizendo eu sou santo, eu sou diferente. Lá em Êxodo, capítulo 6, versos 2 e versos 3, diz assim: falou mais Deus a Moisés e diz: eu sou o Senhor. E aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas eles, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente compreendido. Deus apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó, e deu para eles o seu santo nome. Mas Deus diz que estes homens não perceberam, não compreenderam perfeitamente, plenamente, o ser de Deus, a sua natureza santa, distinta. Agora, Ezequiel, capítulo de número 36, os versos 20 a 22, fala um pouco da ideia de santificação e da ideia de profanação do nome de Deus. 36, Ezequiel, versos 20 e 22. Lembra que eu disse que é mais fácil nós profanarmos o nome do Senhor do que santificá-lo? Veja o que Ezequiel diz. Ele diz assim: e chegando aos gentios para onde foram profanaram o meu santo nome. Porquanto, diz eles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra, mas eu vos poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor o Deus, não é por respeito a vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações, para onde fostes, o Senhor está dizendo, eu santificarei o meu nome, o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Irmãos, entenda isso aqui. Que Jesus está estabelecendo ao ensinar seus discípulos a orar é que Deus, em seu caráter, em seu ser, é santo. E aos homens cabe apenas o reconhecimento em louvor desta realidade. Declarar a santidade de Deus, declarar o nome santificado de Deus, não é uma oração no sentido de uma súplica, não é uma oração no sentido de nossa vontade, a fim de que Ele seja santo, que Ele seja reconhecido como santo. Orar e declarar a santidade do nome de Deus é uma confissão dessa verdade, é um reconhecimento de que Deus é santo, que seu nome é santificado e que é Ele, Ezequiel diz, que é Ele que santifica seu santo nome. Deus, irmãos, permanecerá santo
quer os homens o adorem, quer os homens o reconheçam ou não. A falta ou o acréscimo dos homens em reconhecer o nome de Deus não altera nada no caráter santo de Deus. Agora entenda, aquele que ora, que entende que Deus é santo, faz essa confissão e faz essa declaração, esse conhecimento, essa percepção, faz toda a diferença para aquele que ora. Deus permanecerá santo, quer os homens reconheçam ou não. Agora, me permita fazer uma aplicação já desse texto, já dessa passagem. Você entendeu? Você entendeu o que eu acabei de expor? Santificado seja o teu nome não é um pedido para que Deus seja santo. Na perspectiva de que nós, no nosso relacionamento com Deus, vamos entendendo que podemos santificar o nome de Deus para o mundo. Quem santifica o seu santo nome é Ele mesmo. Nós adoramos e glorificamos, mas santificar, só Ele santifica o seu próprio nome, porque faz parte da sua essência, do seu ser, do seu caráter, dos seus atributos. Amém, irmãos? Me permita agora fazer a aplicação desse texto. Viver numa cultura cristã profundamente permissiva, como é a cultura cristã dos nossos dias, dentro desse contexto histórico e social que a gente vive, que tem uma massificação de informação, e essa massificação de informação, ela é uma massificação superficial, são informações superficiais sobre a fé, sobre a religião. Essas informações superficiais, esse contexto permissivo que nós vivemos, essa superficialidade da cristandade dos nossos dias, apresenta Deus como um ser paternalista. Seja aquela expressão, paizinho, meu papai, como se Deus fosse um bobo, que aceita tudo, que está disposto a negociar qualquer coisa dos seus princípios, das suas leis, para aceitar-nos por causa do seu grande amor para conosco, mesmo quando nós estamos vivendo uma vida em desacordo com os seus princípios. Mas como Deus é amoroso, e como a minha relação com Deus é de um Deus que é o meu Pai, o meu papai, o meu Deus, e a cultura em que nós vivemos, ela impregna isso no nosso coração, nós vamos entendendo que Deus é um bobo, que vai aceitar qualquer coisa de nós por causa do seu amor. Uma cultura, irmãos, que apresenta Deus, em muitos casos, como um curandeiro. Deus é mais um curandeiro do que o nosso Senhor. Uma cultura evangélica religiosa que apresenta Deus como um banqueiro celestial, que você faz os seus depósitos na igreja, para depois sacar no banco celeste. Uma cultura religiosa cristã, dessa geração que entende Deus como um capanga, um guarda-costa, que está disposto a ferir, destruir, matar e amaldiçoar qualquer pessoa que tenha se tornado nosso desafeto. Dentro de uma estrutura como essa, irmãos, que nós estamos vivendo, é preciso resgatar a oração que apresenta Deus como um pai,
mas também que apresenta Deus como santo. Que tem o seu nome santificado, mas é santificado por Ele mesmo, não pelas nossas devoções, não pela nossa piedade, não pela nossa busca, não pelas nossas pessoas, porque Ele é santo e faz parte da sua essência. O seu nome é santo. Precisamos, irmãos, neste tempo, resgatar em nossa devoção a compreensão e a prática, uma prática de vida, de reconhecimento que Deus é santo. Sabe por quê, irmãos? Porque é perigoso para os homens esquecer-se. É perigoso, abra seus olhos. É perigoso para os homens esquecer-se de que o maior atributo, aquilo que é distintivo sobre o ser de Deus, é que Ele é santo. Ele é santo. A pergunta que nós precisamos fazer aqui, sabe qual é, irmãos? Há quanto tempo eu e você, nós, temos nos relacionado com Deus, perdendo de vista a santidade de Deus? Há quanto tempo a nossa relação com Deus é uma relação onde nós não enxergamos mais Deus como santo? Que nós não enxergamos mais a nossa própria ignomínia? Há quanto tempo temos exercido uma oração ou uma devoção sem refletir antecipadamente que estamos buscando aquele que é santo, santo e santo? Que estamos buscando aquele que os seres celestiais, que não possuem pecado, ao se dirigir a Ele, cobrem as asas, cobrem os pés com as suas asas, cobrem o rosto com as suas asas, por causa da santidade deste Deus. Mas nós, homens, mulheres, marcados pelo pecado, nos aproximamos de Deus sem a mínima percepção de que Ele é santo, santo, santo. Declarar santificado é o teu nome, é ter sempre perante os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, a clara percepção do caráter e dos atributos daquele que é o nosso Deus. Orar, santificado é o teu nome, é se aproximar de Deus com temor, com tremor, com a fronte curvada, com os joelhos flexionados e com um completo senso de que nós só podemos nos aproximar dEle, porque Ele nos abriu o acesso por meio de seu Filho. Agora, compreendendo que Deus é o nosso Pai, considerando e confiando que Ele é o sumo Pai, o Pai por excelência, a referência para a paternidade, e que Ele se relaciona comigo e com você também em um relacionamento pessoal e um relacionamento íntimo. Entendendo que se deve exercer, entendendo que deve ser exercido na perspectiva, esse relacionamento, que Ele é Pai, Ele é o sumo Pai,
um relacionamento íntimo, mas esse relacionamento deve ser também entendido que esse pai é santo, que nós devemos honrá-lo declarando a sua santidade, confessando a sua santidade. Se nós entendemos isso, irmãos, eu quero agora passar para a segunda proposição desse texto, que é: venha o teu reino. Venha o teu reino. E aí, irmãos, falar de reino, indicar aos crentes contemporâneos que eles desejem um reino, pode não fazer muito sentido. Sabe por que pode não fazer sentido? Porque nós não estamos acostumados, na realidade não é nem nós não estamos acostumados, nós não sabemos viver a vida, nós não sabemos construir família, nós não sabemos juntar bens, nós não sabemos desenvolver as relações de amizades, nós não sabemos viver num mundo, dentro de uma sociedade, de um contexto, que não seja representado, exercido, por aquilo que a gente desfruta aqui no nosso tempo, que é uma república. O Brasil é uma república. Eu coloquei aqui, dando uma olhada, o governo brasileiro ele é federalista republicano. Federalista republicano. Então nós não conseguimos entender uma vida diferente de vivermos nesse ambiente republicano. A ideia de reino, preste atenção, irmão, a ideia de reino, a ideia de monarquia, a ideia de servidão, na grande maioria, ela é apenas superficial. Ela se expressa apenas no ambiente religioso. E se expressa apenas no ambiente religioso, e preste atenção no que eu vou dizer. Quando a gente fala de reino, de monarquia, a gente está falando sempre dessa perspectiva da religião e da fé. E a gente não pondera o significado disso para a realidade da vida. A gente não pondera. A gente só vai aceitando como por osmose, porque sempre se fala de reino, sempre se fala de reino, sempre se fala do Senhor, sempre se fala... E aí você vai aceitando e não pondera bem sobre o que essas palavras querem dizer. Porque nós não vivemos e não entendemos uma relação de vida em um reino. Para ser sincero, não existe ninguém que eu conheço, e eu também julgo que você não conheça, ninguém, que faça uma reflexão sobre reino, que milite para que um reino seja implementado, que a monarquia seja exercida no governo social. Você conhece alguém que se envolve em processos de militância para que um reino seja estabelecido na sociedade? Eu não conheço. Mas nós ficamos falando dentro da igreja sobre reino, sobre reino, sobre reino, sem ter muita noção, sem ter muita reflexão sobre os efeitos disso para a nossa vida. Eu quero que você entenda que isso, irmão, que fazer declarações, preste atenção, irmão, fazer declarações sem uma profunda reflexão, sem um entendimento claro sobre o que nós estamos professando, sobre as coisas que nós estamos declarando, sobre as coisas que nós estamos orando. Nós estamos orando pedindo um reino, mas nós não estamos sabendo o que é uma vida de reino. O que é uma vida de monarquia? O que é viver numa monarquia? O que é viver num reino? Deixa eu dizer uma coisa para você. Orar, falar, pensar nisso, expressar essas coisas, sem a reflexão do que essas coisas significam para a prática da vida, não tem efeito nenhum para a sua vida. Não tem efeito nenhum para a sociedade.
Está dando para entender, irmãos? Nós precisamos refletir, pensar, ponderar. O que é que nós estamos falando quando nós estamos falando de reino? De Deus como Senhor, estabelecendo Ele como nosso Senhor. Irmão, Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1, o apóstolo Paulo diz que o nosso culto, ele é um culto o quê? Racional. Então como é que eu estou falando de reino? Como é que eu estou falando de Senhor? Como é que eu estou falando de servo? Se eu não estou refletindo racionalmente sobre os efeitos dessa coisa na minha vida, sobre os efeitos dessa coisa na sociedade, se a minha dinâmica de vida milita para outro lugar, milita para outro canto, para outro sistema de governo. Seja sincero, irmão, você queria que se estabelecesse uma monarquia? Que o Brasil deixasse de ser tivesse esse governo republicano, federalista republicano, e se tornasse um reino? Você já ponderou sobre isso? Mas a gente está abrindo a boca, né, para falar de reino. E essas coisas é sempre dentro do ambiente religioso e a gente não pondera os efeitos disso. A gente não raciocina sobre isso. Orar pedindo para que o reino de Deus venha e se estabeleça plenamente tem consequências diretas. O estabelecimento de uma nova ordem de vida. Quando você pede para que o reino de Deus venha, isso tem impactos diretos, práticos, para a vida, para o cotidiano, para as relações de existência, irmão. Show! Presta atenção no que eu quero dizer aqui, para você entender o que eu estou dizendo. Nós temos dificuldades com algumas palavras e com as coisas que essas palavras representam. Vou lhe dar um exemplo. Soberania. Soberania de um monarca, soberania de Deus. Deus soberano. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que Deus é soberano. Inclusive que Deus é soberano sobre a sua vontade. Sobre a minha vontade. O contexto em que nós vivemos, a reflexão que nós fazemos, é que não pode existir alguém que se sobrepõe à minha vontade. Mas dentro de um governo monárquico, existe um Senhor que manda, inclusive, na sua vontade. Vontade submissa, aprisionada ao seu Senhor. Mas você abre a boca, eu abro a boca, muitos abrem a boca e dizem que possuem liberdade no seu arbítrio. Sim ou não? Eu tenho um livre-arbítrio. E milita com isso, luta com isso. Mas num reino, sob uma monarquia, a sua vontade é para o monarca. Livre decisão soberana de Deus, do rei, para salvar e para matar. Fazer parte de um reino, onde existe um Senhor, um rei, ele é soberano para tomar as decisões de dar a vida ou tirar a vida. Mas a gente tem dificuldade de aceitar isso. A gente tem dificuldade de aceitar os decretos de Deus. Mas dentro de um reinado, de uma monarquia, o rei, o monarca, decreta. E os súditos se submetem. Dentro de um reinado existe servidão, vassalagem. Quantos de nós estamos dispostos a uma relação como essa?
Irmãos, se tais palavras e as ideias que essas palavras representam já trazem um amargo, representa amargura, amargo no meu entendimento e no entendimento de muitas pessoas, quanto mais seria a realidade dessas coisas sendo implementadas plenamente nesse mundo. Orar o Pai Nosso, suplicando que o reino venha, tendo a consciência plena das coisas acima aqui que eu expus. Se você ora o Pai Nosso com essa compreensão, é porque você é um discípulo que se submete. O discípulo que ora assim, irmãos, ele ora pedindo para que o reino venha, porque na sua vida o reino já se estabeleceu. Lucas capítulo 17, verso 21, Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Quem ora entendendo essas coisas e aceitando essas coisas, que o estabelecimento do reino tem todas essas implicações, ele será o meu Senhor, o meu monarca, eu serei seu servo, ele será o dono da minha vontade, ele decretará e eu obedecerei. Quem ora o Pai Nosso e diz: venha o teu reino, tendo essa compreensão, onde submeter-se a um reino não é amargo, pesado, doloroso. Quem ora assim é porque vive nesse mundo como peregrino, como diz Pedro na sua segunda carta, verso de número 11. Ele não é desse mundo, não é desse tempo, ele pertence ao reino. Orar o Pai Nosso, ou ter o Pai Nosso como uma orientação para as nossas orações, é suplicar e desejar ardentemente que o reino venha, que ele se estabeleça, e que isso só pode ser feito por aqueles que vivem no mundo já como súditos do reino. Ninguém que vive desse mundo sem a ideia, a percepção, a aceitação, a submissão de todas as coisas que eu vos apresentei aqui um pouco acima, que na grande maioria é amargo para a alma. A ideia de um monarca, a ideia dos decretos, a ideia da vontade presa ao seu Senhor. Mas aquele que ora entendendo essas coisas, irmãos, é porque ele já desfruta do reino de Deus aqui nesse tempo. Portanto, irmãos, aquele que ora o Pai Nosso, entendendo que Deus é Pai, mas Ele é um Pai que é santo, e que seu nome é santificado, e que Ele tem um reino, e que eu sou súdito desse reino pela relação de filiação com Ele, e submeto-me a seus decretos, às suas vontades, às suas leis, aos seus princípios. Eu vivo, caminho nesse mundo, não colocando as minhas necessidades diante das vontades, dos decretos e das orientações do meu Senhor, mesmo que sejam as necessidades mais básicas. Lembra a oração do Pai Nosso? Antes de começar a pedir pelo pão cotidiano,
antes de começar a pedir para que os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos crimes sejam perdoados, antes de pedir para que o mal não nos alcance, que sejamos livres do mal, das dificuldades, dos intempéries dessa vida, ele ora para que o seu santo reino se estabeleça. A prioridade na vida daquele que caminha sobre esse chão, entendendo que é súdito do reino, a prioridade são as coisas do meu Senhor. Quando as coisas do meu Senhor estiverem em exercício, eu posso então pedir as coisas que me são básicas para a existência: o pão, o perdão pelas minhas falhas e pelos meus crimes, e a proteção para não ser alcançado pelo mal deste mundo. Aquele que é súdito do reino, que entende o reino, que deseja o reino, ele deseja esse reino com tudo que há nas suas entranhas. Deseja ardentemente que o reino de Deus venha. E eu encerro essa mensagem fazendo uma aplicação rápida. O reino de Deus, irmãos, escuta isso. O reino de Deus muda o cenário da vida humana. Muda o cenário. Não houve um tempo na história em que grupos de homens e mulheres, famílias, que se tornaram verdadeiros súditos do reino e exerceram aquilo que Jesus apresenta lá em Lucas 17. O reino de Deus está entre vós. Não houve um tempo na história em que homens e mulheres que viveram o reino de Deus entre eles, aqui neste mundo, que o cenário não foi mudado. Por causa disso, impérios caíram. Por causa disso, civilizações foram criadas, erguidas. Por causa disso, irmãos, sociedades afundadas em vício, em devassidão, em perversão, foram transformadas, mudadas. Porque homens, mulheres, famílias viveram o reino de Deus. A pergunta que eu devo fazer, e que eu convido você a fazer, é: por que a nossa sociedade permanece em declínio vertiginoso? Se nós estamos orando para que o reino venha. Como, irmãos, o ambiente que nos cerca não está sendo mudado, se Jesus diz: o reino de Deus está entre vós, no meio de vós? Como, irmãos, o reino de Deus está em mim, em você, em nós, entre nós, se quando nós olhamos o contexto social, o contexto micro que nos cerca, continua profundamente perverso, corrompido, tomado de vileza, de maldade, de destruição. Aonde, irmãos, eu percebo o reino em mim, próximo de mim, como diz Jesus, entre nós. Como eu percebo o reino? Onde ele está?
Será que o reino está na minha casa? Na minha relação com a minha esposa? Na minha relação com meus filhos? Onde o reino está? Nós estamos vivendo o reino, buscando o reino, suplicando para que ele venha? Ou será que nós estamos apenas papagaiando? Papagaiando, os irmãos entendem essa expressão? Como um papagaio que repete palavras sem saber o que elas significam. Ele apenas repete. Será que essa não tem sido a nossa vida? Está fazendo repetições de palavras, de frases já prontas, organizadas, já estruturadas. E estamos nos enganando, afirmando que estamos vivendo e acreditando nisso. Quando a gente olha para a realidade prática de nossa existência e de nossa sociedade, e nós não vemos os efeitos disso. Jesus nos ensinou a orar, reconhecendo Deus como nosso Pai, declarando a sua santidade, entendendo, percebendo que Ele é santo, convidando-nos a colocar os projetos de Deus como prioridade, ou seja, o estabelecimento do seu reino pleno neste mundo, antes das nossas necessidades mais básicas. Então, se você tem se ocupado demais com as suas necessidades, sem entender que as suas necessidades elas nunca serão completamente satisfeitas, sem que antes aquilo que Deus determinou para o seu reino e para a história da humanidade se realize. Que Deus em Cristo vos abençoe. Chamar o Joaquim para orar por nós.